com vocês. Hoje a gente vai começar o livro 3, tá bom? E o capítulo 1 traz a atmosfera e climas do nosso planeta. Então a gente vai conhecer um pouquinho de como funciona aí a atmosfera da Terra, tá bom? Então, a palavra atmosfera significa esfera de ar, tá bom? Então, nosso planeta ele é envolvido por uma camada gasosa que filtra os raios solares e equilibra as temperaturas, o que possibilita aí a manutenção da vida. Então, assim, a atmosfera ela é constituída. A atmosfera também ela é responsável pela formação dos ventos e das chuvas, tá certo? Que por sua vez formam as nuvens e aí acontece aí, né, o processo de chuva. Então, se a gente analisar as características da atmosfera, ela vai ser dividida em camadas, tá bom? Então, quais são essas camadas? A gente vai ver agora. Então, eu tenho aí, dentro da atmosfera, eu tenho a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, ionosfera e exosfera. A gente vai ver cada uma bem detalhada a partir de agora, tá bom? Mas antes da gente ver a camada, vamos entender um pouquinho como é a atmosfera. Aqui eu coloquei para vocês um vídeo que mostra como realmente essa camada envolve o nosso planeta. Então, como vocês podem ver, ela é como se fosse um gás que envolve aí todo o nosso planeta Terra. Bom, devemos levar em consideração que a globalização e os avanços da tecnologia modificaram muito a nossa atmosfera terrestre. Então, isso fez com que toda essa demanda de tanta informação, de tanto avanço, prejudicasse o nosso planeta Terra. Um desses fatores é a situação que se encontra hoje a camada de ozônio. Bom, aqui eu coloquei uma simulação para que vocês entendam como a camada de ozônio ela se encontra na atualidade. Com todo o aquecimento global, cada vez mais esse buraco, como chamamos, ele vai tendo a aumentar. Então, eu coloquei esse esquema que mostra mais ou menos essa evolução até 2015. Então, dá para ver mais ou menos, né, o que modificou no passar desses anos. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho das camadas da atmosfera. Vou começar falando da troposfera, tá certo? Então, assim, a troposfera, ela apresenta uma espessura de aproximadamente 10 quilômetros de altitude. Sua temperatura diminui proporcionalmente e, no caso aí, aumenta a altitude. É a camada mais próxima da superfície terrestre, tá certo, gente? Ela apresenta as características necessárias para que exista seres vivos na Terra, tá certo? Essa camada também é responsável pelos fenômenos naturais, que são eles chuva, ventos, geadas e também tempestades. Vamos ver um pouquinho agora sobre a estratosfera. Bom, a estratosfera estende-se de 10 a 50 quilômetros de altitude. Nela encontra-se a camada de ozônio, que eu acabei de falar para vocês no início do vídeo, que constitui uma espécie de proteção da superfície terrestre, à medida que filtra os raios ultravioletas do Sol. É nessa camada que permanecem os balões atmosféricos e os aviões supersônicos que realizam seus voos. Bom, agora a gente vai conhecer um pouquinho da mesosfera.
Então, na mesosfera, a queda de temperatura passa a ocorrer em virtude da baixa concentração de moléculas e da diminuição de calor que acontece por conta aí da camada de ozônio. A mesosfera, ela estende-se de 50 até 90 quilômetros de altitude, tá certo? Então, é uma camada muito fria. Embora em sua parte inferior a temperatura seja mais elevada, porque absorve ali o calor da estratosfera. Mas é nessa camada que ocorrem fenômenos como o popular ali, que a gente conhece, estrela cadente, tá certo? Que é um rastro luminoso deixado no céu que ocorre quando corpos sólidos vindos do espaço, no caso meteoroides, se integram com a mesosfera. Temos aqui a ionosfera. É na ionosfera que o ar ele é rarefeito, né? E aí existem partículas que são recarregadas de eletricidade. Então, é graças à ionosfera que é possível que ondas sonoras sejam ali transmitidas. Então, através da ionosfera, a gente pode ter ali, né, a transmissão à distância, né, de rádios, hoje a gente tem aparelhos celulares, enfim. Então, essa partícula de eletricidade da ionosfera permite que aconteça essa transmissão. Vamos conhecer um pouco agora a exosfera. Bom, a exosfera é a parte externa da atmosfera. Então, o ar ele é rarefeito e as moléculas de gás, elas são liberadas constantemente para o espaço. É nessa camada que se localizam os satélites que orbitam a Terra, situados além dos 500 quilômetros de altitude. Entendido assim? Pronto. Então, aqui eu tenho um resumo, tá certo? Do que mais ou menos como funciona aí essa atmosfera. Então, eu coloquei um esqueminha para que vocês possam entender como é que funciona a atmosfera. Ok, pessoal? Então, vejam só. Esse capítulo, ele não termina aqui, tá bom? A gente ainda vai ver mais coisas do capítulo 1, porém, eu deixei a introdução falando apenas sobre a parte da atmosfera para que vocês compreendam e respondam as atividades. Inclusive, as atividades estão inclusas nesse vídeo, então, prestem bem atenção. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido a aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Voltei. Deixei uma dica aqui para vocês de vídeo, tá certo? É um documentário que vocês vão ver um pouquinho mais sobre a questão da atmosfera. Espero que vocês tenham como assistir, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.